Dr. Antônio Rezende é urologista e vai conversar com a gente sobre disfunção erétil, popularmente conhecida como impotência, que é um temor para os homens especialmente, né? Tem tratamento? Tem cura? Tem tratamento, né? Tem controle e tem cura em alguns casos. É importante a gente dar esse conceito, né, do que é a disfunção erétil, né? Que é a incapacidade do homem de ter ou manter a ereção com uma rigidez suficiente para uma atividade sexual satisfatória, né? Esse é um conceito que isso vai depender, né, de homem para homem. Às vezes o homem acha que tem disfunção erétil e às vezes tem uma outra coisa, né? Basicamente é esse o conceito. Essa disfunção erétil, ela se dá invariavelmente ao longo da vida, ou seja, mais velho seja, impotente será? Ou não necessariamente nessa regra? Não necessariamente nessa regra. É um dos principais fatores de risco para a disfunção erétil é a idade mesmo, né, do homem. Aumenta com o passar da idade, mas não indica que ele vai ter necessariamente disfunção erétil, né? Há uma queda gradual, natural, né, a vida sexual aí na terceira idade, ela é diferente de um jovem, né, de 20 anos e tudo. Essa questão da expectativa é muito importante também, porque às vezes o homem tem uma expectativa de manter uma performance que ele tinha aos 20 anos. Isso não vai acontecer, né? Tem que haver uma adaptação com essa mudança que acontece, como acontece no organismo como um todo. Várias outras coisas ficam diferentes e a vida sexual também muda, mas pode ser perfeitamente boa e prazerosa mesmo na terceira idade. E antes da terceira idade, quando acontece a disfunção erétil, quais são as principais causas para um homem mais jovem? A disfunção erétil a gente classifica ela em dois grandes grupos, né? A que tem alguma causa orgânica e as causas psicogênicas. E também tem um terceiro que seria a mistura dos dois. Para as causas no jovem, a imensa maioria das vezes, né, abaixo dos 40 anos aí, são causas psicogênicas, né? É muito pouco frequente que um jovem tenha disfunção erétil orgânica, né, por algum problema físico mesmo. A maioria das vezes ela é psicogênica. E talvez o que a gente vê mais frequentemente, às vezes no consultório aí, o jovem quando chega, por várias... Essa causa psicogênica está relacionada a vários fatores, né? Seja a ansiedade da própria... no jovem mesmo, iniciando vida sexual... A performance, a expectativa, né, de satisfazer a parceira, né? Isso tudo gera uma certa ansiedade e preocupações excessivas, né, no jovem, que podem levar à dificuldade de ter ereção. E álcool e drogas? Álcool e drogas são fatores de risco também, né? O tabagismo também é um outro fator de risco associado ao uso do cigarro, associado com um dos principais fatores de disfunção erétil, né? Na questão, o álcool mesmo, né, no jovem, ele funciona... O álcool, em geral, ele é um depressor do sistema nervoso central, né? Então, claro que se tomou uma taça de vinho, uma coisa, normalmente isso não vai trazer nenhum problema de ereção, mas tomar um porre e tudo, a chance de ter um episódio, às vezes isolado, de uma dificuldade de ereção é grande. E às vezes o jovem tem um episódio teve uma dificuldade, falhou com a parceira num determinado momento, aquilo fica marcado por aquilo, sente muito aquilo e chega aqui no consultório, às vezes muito ansioso, preocupado com às vezes falhou uma vez e vem preocupado, acha que isso vai ser uma coisa que vai persistir e acaba que essa ansiedade, essa preocupação excessiva piora. Ou seja, jovens, falhar é possível. Acontece. Doutor Antônio, e quando se usa algum medicamento para essa ereção, o uso até indiscriminado às vezes, pode gerar um outro tipo de problema? Me parece que até um problema de coração. Esses medicamentos para tratamento da disfunção erétil, eles são relativamente recentes, né? Final da década de 90 aí. Então a gente tem aí cerca de 15, 16 anos usando esses medicamentos. Eles têm poucas contraindicações, né? Eles podem ser usados tanto
para tratamento da disfunção erétil orgânica, que tem alguma causa física, né, seja vascular, né, o sangue não chega adequadamente no pênis, seja uma causa neurológica, né, um paciente, por exemplo, um diabético que tem já uma neuropatia diabética, pode ter uma disfunção erétil. Esses medicamentos podem ser usados tanto para essas causas orgânicas como também para as causas psicogênicas, né? Contraindicação para eles são poucas. Geralmente, pacientes cardiopatas, coronariopatas graves, né, que têm doenças das coronárias e que usam medicamentos da classe dos nitratos, né, que é a contraindicação principal. Há muita conversa, muito mito também com relação a isso, né? Os homens, às vezes você até prescreve e eles aqui não falam nada, mas depois voltam e não usam, porque tem medo de ter algum ataque cardíaco, morrer tomando aquilo. Tem muita história que fica, né, com relação a isso. Mas da mesma forma que eu, às vezes, ouvi dizer que alguém morreu durante uma relação, que estava usando isso, né? Você ouve falar de pessoas morrendo também dormindo, em outras... né? E outras que o remedinho foi muito bom, né? Muito bom. Então, assim, não é uma... ter um problema de coração, ter pressão alta e tudo, não é contraindicação para o uso desses medicamentos. Eu queria que o senhor desse umas dicas, pequenas dicas, para quem tem ou teve a experiência única da disfunção erétil. E que, para não criar esse nível de ansiedade, o que fazer na hora? Insistir, conversar, abordar o assunto diretamente? Aquela velha frase, isso nunca me aconteceu antes, vale? Olha, acho que entender, né, saber disso, saber que é algo que pode acontecer, que todo homem está sujeito, né, que na maioria das vezes, né, principalmente no jovem, ela é um episódio isolado, não dá muita importância a isso, né? A conversa é sempre uma boa saída, né? Conversar e entender, à medida que você entende aquilo, entende que isso acontece com outras pessoas, que foi um episódio isolado, estava preocupação com outras coisas, né? Ajuda você entender aquilo, ajuda até a diminuir a ansiedade e evitar que aconteça, né? A gente vê muito homem assim, estressado, né, no trabalho, problema financeiro, dívida, tudo isso interfere. E às vezes trabalha muito, trabalha em 2 turnos, trabalha durante o dia, trabalha à noite, né? Isso interfere bastante. Muitos homens às vezes chegam e relatam, tenho tido dificuldade, ter ereção, mas quando eu saio, estou de férias, estou tranquilo, é normal. É um indício que é algo realmente psicogênico mesmo, né? E para finalizar, para as mulheres, algumas mulheres dizem assim, ele não aconteceu nada, será que é por mim? Quer dizer, a mulher tem algum tipo de influência nessa disfunção erétil? Muito pouco, né? É claro que algumas mulheres, às vezes, têm uma cobrança excessiva também, né? Às vezes, alguns pacientes chegam queixando da mulher, que a mulher, às vezes, cobra algum desempenho, né, super bom, uma satisfação garantida, né? Mas a maioria não é assim, né? A maioria das mulheres entendem ajudam bem nessa parte aí, né? Sem culpa. Sem culpa. A conversa por isso que a conversa é sempre boa nesse sentido. E outra coisa, as mulheres, às vezes, o que os pacientes também nos referem muito, que as mulheres, quando eles estão com disfunção erétil, estão com algum problema mesmo, né? As mulheres tendem a achar que ele está com uma outra fora de casa, e isso acaba gerando mais ansiedade e piorando ainda todo o quadro, né? Que não é nada disso muitas vezes. Disso. O mais importante é vir ao médico, explicar, conversar, fazer a avaliação que tem que ser feita, né? Tem os fatores de risco principais aí. Um dado importante é que já nesses indivíduos aí acima de 40, entre 40 e 70 anos, né, tem até um estudo nacional mesmo aí de 2001 que mostra que um estudo feito com 1.280 homens mostrou uma prevalência relativamente alta de disfunção erétil, né? Em torno de 48% em homens entre 40 e 70 anos. Claro que a maioria desses, em torno de 26%, disfunção mínima, episódios, né, mais isolados, isso. Já em torno de 18% com uma disfunção moderada
e 4% grave, né? Que não consegue ter ereção de jeito nenhum, todas as vezes, né? E atenção aos fatores de risco mesmo, né? Diabetes, tabagismo, hipertensão, problemas do colesterol, as dislipidemias, né? Inclusive, hoje, a disfunção erétil é tida como um marcador de doença coronariana, né? Se você tem disfunção erétil, já orgânica, tem uma chance maior de ter problema das coronárias, de ter um infarto, um evento cardiovascular. Então, isso, às vezes, começa com a disfunção erétil e pode ter lá lesão na coronária também. Fico alerta. Isso. Obrigada, doutor Antônio. Obrigado a você.